Olá, turminha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Já pegaram seu material? Então abram na página 236. Eu sou a professora Alessandra e a gente está começando a nossa quinta aula de História. Nós veremos hoje as malocas. Já vimos sobre as aldeias, sobre as ocas e hoje vamos falar sobre as malocas. As ocas, elas não são o único tipo de construção indígena. Numa oca mora uma família, certo? Quando tem uma aldeia com várias ocas, cada família mora dentro da sua oca. Mas além das ocas, existem as malocas, que também são moradias indígenas. Elas foram chamadas por alguns estudiosos de casas-aldeias, porque elas representam todo o complexo de uma aldeia numa única construção. Ela também é diferente das ocas, onde as famílias moram separadas. Numa maloca vivem várias famílias juntas, dentro do mesmo complexo. Nós podemos observar na página 236, com a lupa na mão. Nós estamos vendo aqui duas imagens de malocas. Vocês percebem diferenças entre elas? Observa o tipo de construção de cada uma. Nós percebemos que aquela maloca, ela tem um formato circular e tem uma abertura, no centro. Essa outra maloca, ela tem um formato triangular. E se a gente observar bem, ela tem até essa porta que lembra muito as nossas casas, Então, são bem diferentes uma construção da outra. O que elas têm em comum é que as duas são construídas no meio de uma floresta, certo? Então, vocês perceberam? Agora a gente tem que responder essa perguntinha. Observe os dois tipos de malocas nas imagens a seguir. Converse com o seu professor, já conversamos, e perceba as diferenças e escreva a sua resposta nas linhas a seguir. Vamos lá para a resposta, então? Vamos anotar ali a diferença entre as duas malocas? Uma foi construída de forma triangular e a outra de forma circular. Vamos lá. Uma foi construída de forma circular e a outra de forma triangular. E nós podemos perceber que as duas foram construídas no meio de uma floresta, ok? Percebemos que tem floresta ao redor das duas malocas. Antigamente, a maioria dos habitantes lá do Rio Negro, no Amazonas, eles construíam as suas malocas perto do rio, mas atualmente eles são muito poucos. Para alguns povos, as malocas eram vistas como casas sagradas. A cada ritual ou cerimônia, mudava-se o uso da maloca. Terminaram a resposta? Se vocês não terminaram, vocês podem pausar o vídeo para depois completar, ok? Então, para algumas tribos, a maloca, ela tinha a função para fazer os seus ritos religiosos, certo? Para os povos do Rio Negro, durante as festas e os rituais, as malocas representavam todo o universo. O chão da maloca representava o planeta Terra. Os postes de madeira representavam as montanhas e o telhado da maloca representava o céu. E a sua moradia? Ela se assemelha às malocas indígenas? Por quê? Como você imagina que seria viver em uma maloca com outras famílias? Então, hoje em dia, a gente mora, cada família na sua casa. Mas para um pouco para pensar, conversa com o pessoal aí da sua casa, como seria você morando junto com outras famílias, numa maloca, como os indígenas faziam? A gente vai ver na página 237, lá no item para saber mais,
a descrição que o missionário Alcionílio Brusi fez de algumas malocas em 1947. Ele disse assim: o madeiramento dividia o espaço em 5 naves. As 3 para uso comum: passagem, reuniões, danças, visitas e trabalho. Ficavam mais para o fundo os utensílios de uso comum. É aqui que se desenvolvem as danças por ocasião das festas. As 2 naves mais externas eram destinadas à residência das famílias. Em algumas malocas, nenhuma separação existe. Pode-se, pois, dizer que são divisões imaginárias, correspondentes às traves e aos esteios da maloca. Então, a gente percebe ali nessas imagens, nesses desenhos que tem aqui ao lado, algumas coisas que ele descreveu, certo? Dessas malocas. No item mão na massa, são algumas perguntinhas que você vai fazer sobre as malocas e essa é a primeira atividade de casa, página 237 e 238. Observe a planta de uma maloca na página 33 do material de apoio. Converse com seus colegas, converse com seus familiares aí na sua casa sobre as informações que encontrou. Depois responda. Então, lá na página 33 do seu material de apoio, você vai observar a planta de uma maloca. Pergunta número 1. Quais são os cômodos de uma maloca? Então, você vai perceber, olhando essa planta e pelo que eu já te falei, que não há cômodos em uma maloca, certo? As divisões no espaço que determinam um local e o outro local. Então, não existe paredes, como existe na nossa casa, paredes dividindo os cômodos. Numa maloca não existe essas divisões, certo? Só um espaço determinando um local, onde começa um local, onde começa outro local. Pergunta número 2, quais são os cômodos da sua casa? Então, os cômodos normalmente da nossa casa são o quê? Cozinha, sala, quartos, banheiro. Então, você vai ver quais são os cômodos da sua casa e anotar aí na perguntinha número 2 da página 237. Virando para a página 238, lá no número 3, você vai desenhar no espaço a seguir como é a sua casa. Certo? Então, você vai fazer uma planta, pode ser como está feita essa maloca, uma visão aérea, como você quiser, dos cômodos, ou você pode desenhar a sua casinha do jeito que você quiser. Pergunta número 4, quantas pessoas habitam na sua casa? Certo? E você fazendo esse desenho e respondendo essa pergunta, você já vai perceber a diferença da sua casa e de uma maloca. Certo? Uma maloca é onde viviam várias famílias indígenas dentro de um mesmo espaço. Na parte do Vale a Pena Conhecer, diz ali que muitos povos indígenas, eles sofrem com problemas territoriais na atualidade. Então, hoje em dia, existem muitos problemas envolvendo as moradias dos indígenas, certo? E essa cartilha, Vida e Natureza, As Aventuras de Quirino, conta um pouco da dificuldade do povo Guarani Kaiowá em lidar com as mudanças territoriais que ocorreram em torno de suas aldeias. Então, conta um pouco ali de como que eles fazem, como que eles lidam com tudo isso que acontece em torno das suas aldeias, nos seus territórios. Bom, já vimos então que uma maloca é um outro tipo de moradia indígena diferente da oca. Certo? A maloca é onde moram muitas famílias juntas, diferente de uma oca, onde cada família mora na sua oca. E agora a gente vai fazer a página 239, mão na massa. Vamos fazer todos juntos, daquele jeitinho que a prof já explicou. Se eu respondi no quadro e você não acompanhou, você dá um pause no vídeo para completar a sua resposta, ok? Pergunta número 1, página 239. Todos os povos indígenas são iguais? Explique sua resposta. O que você acha? Todos os povos indígenas são iguais? Não, não são iguais. Como nós já vimos, cada
cada povo indígena tem a sua cultura, tem os seus costumes, um diferente do outro. Até a sua língua podem ser diferentes, né? Falam vários idiomas e eles têm várias etnias. Eles também possuem maneiras de se organizar. Então, as suas comunidades são organizadas de maneiras diferentes de acordo com seus costumes e sua prática religiosa, ok? Então, depois de tudo isso que a prof explicou, você faz a sua resposta ali no número 1, que os povos indígenas não são todos iguais. Pergunta número 2, o que é uma aldeia? Uma aldeia é o nome de uma comunidade pequena onde vivem os povos indígenas. Muito simples. A aldeia é uma pequena comunidade onde vivem os povos indígenas. Lá na número 3, a gente vai assinar V para as informações verdadeiras e F para as informações falsas. Primeira questão. As aldeias indígenas são totalmente diferentes das nossas cidades? É verdadeiro ou é falso? É falso. As aldeias indígenas e as nossas cidades possuem muitas semelhanças, possuem diferenças, mas não são totalmente diferentes. Próxima questão. Cada população indígena possui uma organização diferente que depende de sua cultura e de suas tradições. Verdadeiro. Cada comunidade é uma diferente da outra de acordo com suas culturas e suas tradições. Os agrupamentos indígenas são conhecidos como aldeia. Verdadeiro. Os agrupamentos indígenas são as aldeias. Todas as comunidades indígenas viveram e ainda vivem de forma isolada, primitiva, sem contato e desenvolvimento? Muito falso, gente. As aldeias indígenas não vivem de maneira alguma de forma isolada ou primitiva. Elas têm contato com a parte urbana da cidade. Existem até muitos indígenas que vivem na cidade, certo? Então, essa alternativa é falsa. As ocas são conjuntos habitacionais utilizados pelas populações indígenas. Muito bem, as ocas são verdadeira. E, por último, as malocas também servem de construção habitacional, mas elas representam para os seus moradores toda a aldeia. Isso mesmo, alternativa verdadeira. As malocas representam o que numa aldeia tem, tudo está dentro de uma maloca. Então, todas as representações que tem numa aldeia estão numa maloca, alternativa verdadeira. E por último, agora corrija as alternativas falsas. Então, você vai lá ver a primeira alternativa, que disse que as aldeias indígenas são totalmente diferentes das nossas cidades, e vai reescrever essa alternativa de maneira correta. As aldeias indígenas não são diferentes da nossa cidade. Ela possui diferenças e semelhanças. E todas as comunidades indígenas viveram e ainda vivem de forma isolada, primitiva, sem contato e sem desenvolvimento. Então, essas duas alternativas falsas, vocês vão reescrevê-las de modo correto. Essa última, você vai escrever que elas não vivem de forma isolada, que elas possuem contato com as cidades e que elas possuem contato e desenvolvimento. Ok, pessoal? Eu acho que por hoje é isso. Vamos para a próxima aula número 6, depois falar sobre o desenvolvimento das cidades. Espero que vocês tenham entendido tudo sobre aldeias e sobre malocas. Até a próxima!